Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal nessa segunda-feira, tá? Antes de começar o nosso vídeo, like no canal, sininho para receber as notificações, verifique a inscrição no canal e compartilhe esse vídeo para chegar o máximo de pessoas possíveis, tá? Falta aí menos de 15 inscritos para a gente alcançar aí os nossos 1.100 inscritos. Então, vamos aí tentar conseguir esses 1.100 antes do final do ano, antes da virada do ano, tá? Já sou muito agradecido aí. Nós começamos o nosso canal em junho, em 6 meses praticamente batemos aí os 1.000 seguidores. Então, só agradecer vocês, tá? E continuamos aqui com os nossos vídeos. Então, conforme vai tendo notícia, a gente vai falando aqui um pouquinho para vocês. Então, a ideia é a gente trazer o máximo de conteúdo para vocês do nosso Arsenal, tá? E aí eu queria falar para vocês que o futebol, antes de tudo, né, é um teste de resistência emocional, tá? E poucos jogos mostraram isso com tanta clareza quanto a derrota do Arsenal no sábado no Villa Park. A bola ela bate ali no fundo da rede, no chute do Buendia, onde ele corre para comemorar, o Villa Park explode ali de emoção. E a cena, por incrível que pareça, que mais repercutiu na internet foram os jogadores do Arsenal desabando no gramado, desabando dentro de campo. A gente viu o Raya, parecia ser um dos jogadores mais transtornados ali, onde que ele está de joelhos, repetindo golpes no chão, né? Um gesto de quem estava com muita tristeza e raiva ao mesmo tempo de ter levado o gol no último minuto do jogo. Um gesto assim, a gente pode dizer que é raro a gente ver esse tipo de gesto acontecer, ao mesmo tempo muito humano. Muito humano. A frustração dos jogadores do Arsenal eram visíveis nesse vídeo. Quem não assistiu, infelizmente a gente não pode passar aqui o vídeo, né? Até por questões de direito autoral. Inclusive já perdi o meu Instagram uma vez por causa disso, já perdi o meu TikTok por causa disso uma vez, então não quero correr esse risco novamente de ter que começar tudo de novo, tá? Então não vamos passar. Mas é só procurar na internet, é o que mais está passando. É isso. Se vocês não viram, vai no TikTok da Arsenal Brazuca, que lá tem, tá? Eu postei nos shorts do YouTube também, tá postando muitos shorts, tá? Se vocês não sabem, estamos postando shorts aí no YouTube. Então tem essa cena aí do jogo, tá? Mas voltando ao assunto aqui, a frustração ali do elenco, ela era muito visível, entendeu? E uma sensação de injustiça era inevitável, porque depois de 18 jogos de invencibilidade, a invencibilidade cai no último chute do jogo no Villa Park. Essa derrota, ela não é só um resultado, ela é um capítulo, é um momento que pode definir o que vem pela frente. Mas entre a dor e a queda momentânea virão e teremos boas notícias, tá? E acima de tudo, há uma decisão que o Arteta precisa tomar. Uma decisão que vai contra a sua própria natureza.
Então, hoje nós vamos mergulhar, tá, neste cenário do Arsenal. A pressão, o desgaste, a tabela, a crise de lesões, a sequência pesada e por que esta semana pode ser um divisor de águas na luta do Arsenal pelo título. Então, vamos aqui para o nosso resumo diário. Como eu falei, não foi uma derrota qualquer. Foi uma derrota mais dolorosa possível. Foi muito dolorosa. A gente sabe que é tão dolorosa porque a gente continua falando do jogo até hoje. O jogo aconteceu no sábado. Hoje é segunda-feira. Era o finalzinho do jogo. O Arsenal, de certa forma, controlava ali o final. O Aston Villa tinha mais a bola, o Arsenal não conseguia reter a bola ou ficar com a bola, mas de certa forma ali era um jogo controlado. Mesmo sem jogar bem. Mesmo sem energia. E o desgaste pelos jogos que a gente vinha tendo, tá? Então a gente teve aí Tottenham, Bayern de Munique e Chelsea, 3 jogos bem desgastantes, tá? O empate parecia garantido ali e seria, de certa forma, um ponto ali a se comemorar, talvez, visto que a gente falou no vídeo de ontem que poucos times ganharam do Aston Villa ou conseguiram um empate com o Aston Villa no Villa Park. Então, nós não poderíamos tratar esse 1 ponto como uma coisa ruim. Tá? Porém, a Premier League não dá presente. A gente sempre fala isso. Então, se você se descuidar, você é punido. E foi o que aconteceu. O Buendia encontra o espaço, finaliza firme e coloca o Aston Villa ganhando 2-1 no final do jogo. E aí, como nós falamos, tudo desmorona. 18 jogos sem perder, confiança, energia, momento psicológico e mais do que isso, a vantagem na liderança que eram de 5 pontos para o Manchester City caem para 2, porque o City ganhou o seu jogo contra o Sunderland no próprio sábado, após o jogo do Arsenal, por 3-0, se eu não me engano. Teve até uma coletiva do Vardiol que ele fala que eles ficaram sabendo do gol do Aston Villa no final do jogo no momento que eles estavam no aquecimento. E aí ele fala, quando a gente tem essa oportunidade, a gente não pode desperdiçar. Entendeu? E eles não desperdiçaram. E aí, o porquê com o gol a tabela mudou? Como eu falei, a vantagem para o Manchester City diminui para 2 pontos. O Aston Villa vencendo encosta, tem 3 pontos atrás só. A corrida pelo título ganha emoção. E o Arsenal sentiu isso no peito. O Arsenal sentiu isso em campo. Porém, é fácil olhar para o placar e criticar. Mas é importante olhar todo o contexto. Tá? O Arsenal vem de uma das sequências mais difíceis de jogos da temporada. Aston Villa, Bayern de Munique, Brentford, Chelsea, Tottenham. Tudo isso em 14 dias. 5 partidas grandes. A gente pode colocar aí o Brentford, que é um time que normalmente também tira ponto dos grandes. Tem ali o Igor Thiago fazendo muito gol.
Tem um time ajustado ali. E todos os jogos tiveram como características jogos decisivos, intensos e sem tempo de respirar. E para piorar a situação, a gente ainda tem a crise de lesões, que está atingindo ou atingiu o seu ápice. Por exemplo, no jogo contra o Villa, o Hincapié foi o único zagueiro de origem disponível. Arteta teve que improvisar o Timber, tá? Ali pelo lado direito. Para tentar desgastar o mínimo possível os jogadores em campo. Os sinais físicos durante o jogo ali, o desgaste físico, estava claro. A gente identificou, muita gente comentou sobre isso. Passes mais lentos, a gente falou sobre isso no pós-jogo. Passes mais lentos, tempo de reação está muito devagar, falta de intensidade nos duelos ali e queda de foco nos minutos finais. Foi uma coisa que eu falei no vídeo de ontem. E coloco aqui novamente essa questão do foco. Simplesmente o time travou. 5 jogos de altíssimo nível em 2 semanas tem seu preço. E aí a gente pagou o preço. Não sei se a gente pode falar, talvez, nesse jogo contra o Aston Villa, tá? Se a gente tivesse que pagar o preço, talvez nesse preço, o preço pago seja nesse jogo contra o Aston Villa. Ou não sei mais. Entendeu? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Mas, mediante a essas algumas notícias ruins, existem grandes notícias. O Saliba está perto de voltar. O francês é um jogador importante ali no sistema defensivo. Não apenas ali muito pela sua marcação, mas pela saída de bola, pela compostura, pelo controle emocional. Isso é muito importante para o time. Eu não sei se ele vai jogar contra o Bruges, não sei se ele vai jogar contra o Wolves. Se ele tiver disponível, eu colocava meio, pelo menos, contra o Bruges no segundo tempo ali, para já ir pegando o ritmo de jogo. Porque com certeza ele não vai poder jogar 90 minutos. Com certeza ele não pode jogar 90 minutos. Aí contra o Wolves já coloca ele mais tempo, talvez 45, 60, para ir, mais uma vez, já ir pegando ritmo de jogo. Com o Saliba voltando, o Timber sai do improviso, a linha defensiva recupera, de certa forma, um equilíbrio, e o Arsenal volta a empurrar o adversário para trás. Porque o adversário também se aproveita disso. Entendeu? Dificilmente os adversários fariam o que eles estão fazendo se fosse Saliba e Gabriel no sistema defensivo. Até porque os espaços, eles seriam diferentes. O meio-campo joga com mais confiança. Então tudo isso importa. E a volta do Saliba traz com ele a questão da mentalidade, o impacto é muito grande da volta do Saliba, tá? Isso eu não estou falando nem da volta do Gabriel, estou falando só do Saliba. É um líder ali
do sistema defensivo voltando e uma estrutura sendo restaurada, tá? E a segunda boa notícia é que nesse momento, por mais que a gente tenha lesão, a gente começa a ter um desafogo ali nos jogos. No sábado, a gente enfrenta o Wolverhampton, tá? Simplesmente o pior time da Premier League na temporada. Mas a gente também não pode ir de oba-oba sabendo... Eu sei que o Arsenal não tá na de oba-oba, tá? Eu tenho certeza disso. O Arteta não vai deixar criar esse clima dentro do clube, dentro do elenco. Mas, independente se é o primeiro colocado ou se é o último, o foco tem que ser o mesmo, tá? Mas como eu falo sempre pra vocês, jogo em casa tem que ser 3 pontos. Fora, vamos ver se a gente negocia, dependendo do jogo. Mas dentro de casa tem que ser 3 pontos. Então é um jogo em casa, contra um adversário frágil, instável, inferior em todos os aspectos. Um cenário perfeito para reconstruir a confiança do time, recuperar a intensidade e voltar a vencer. Inclusive, falei que são 2 jogos importantes para o Gyökeres ser titular. Ele sai num momento que ele estava numa crescente dentro do time. E aí, de certa forma, ele tem que recuperar isso de novo. Por quê? Ele tem que recuperar ritmo de jogo. Ele tem que recuperar ali a adaptação que ele estava conseguindo ter. Mas são 2 jogos importantes para ele começar jogando. E aí, depois da tempestade de jogos pesados, esse é provavelmente o melhor rival possível, o Wolverhampton. Como eu falei, isso não garante vitória. Não garante. Mas tornará o processo mais leve. Então, a gente precisa ganhar do Wolverhampton em casa. Mesmo que a gente vá descansar alguns jogadores, não sei como é que o Arteta vai fazer, se ele vai descansar agora, tá? No jogo contra o Brugge. Então, nós temos um jogo contra o Brugge antes do Wolverhampton, um jogo válido pela Champions League. O Arsenal viaja para a Bélgica. E aqui eu vou citar alguns pontos importantes para esse roteiro aí que a gente tem, tá? Então, o Arteta precisa rodar o elenco. Não precisa colocar todo o time reserva. Tem muita gente que fala assim, vamos colocar o time todo reserva. Eu sou contra isso, tá? Eu sou totalmente contra isso. Inclusive, eu vou mostrar aqui depois qual seria o meu time contra o Brugge. Mas eu rodaria o elenco. O Arteta precisa rodar o elenco. Não colocaria todo o time reserva. Precisa descansar alguns jogadores. E aí a gente fala de Rice e Zubimendi. Precisam descansar esses 2 caras. E precisa ir contra uma própria tendência. Na Champions, o Arsenal está confortável. Tá? Muito confortável. Com 3 jogos restantes nessa fase da Liga, o time está no topo da tabela. 5 pontos à frente do Manchester City, que está fora do G8. Então, a gente ficar dentro do G8 também é muito importante, porque a gente elimina 2 jogos. Fora que se a gente ficar em primeiro ou segundo, os jogos a gente decide todos em casa. Entendeu? Todos em casa. E a gente ganhando contra o Brugge, a gente virtualmente classificado entre os 8. Virtualmente classificado entre os 8. Ou seja, este jogo é um jogo para poupar. O jogo é perfeito. A oportunidade que a temporada não costuma dar. O Arteta sempre foi um técnico que evita mexer demais, tá? E isso vem muito da escola Guardiola, tá? O Guardiola não é muito de mexer no time. Ele mexeu muito no time no último jogo da Champions League, tomou uma surra, entendeu? Pediu desculpa depois, dizendo que ele errou em ter trocado os 11. Ele assumiu a culpa ali. Então é isso que eu acho que o Arsenal não tem que fazer, entendeu? Trocar os 11. Não acho que o Arsenal tem que fazer isso, tá? E aí a gente pode ver alguns jogadores
que podem estar no limite ali, entendeu? Timber, entendeu? O Rice, o Zubimendi, o Martinelli oscilando muito fisicamente, muito mesmo, entendeu? Mas é um bom jogo para ele começar jogando. Não sabemos como tá o Trossard, ninguém falou do Trossard, entendeu? Então é um jogo aí pra gente revezar o elenco, tá? E a última semana deixou claro que o time tá cansado. O time tá desgastado. Eu tô falando do Arsenal, tá, gente? Não tô falando, mas fulano também tá, mas se tô falando do Arsenal, tá? Tô falando do nosso time aqui. O nosso time, ele tá bastante cansado, então é hora do Arteta começar a pensar nisso. Ele já começou a pensar nisso. A gente já viu algumas mudanças ali. Até contra o Brentford, ele já começou a rodar meio que ali o elenco, entendeu? E é hora de proteger aí o nosso elenco para a gente evitar o máximo de lesões possíveis, tá? Até o final da temporada. Claro que podem ocorrer lesões nesse período, mas a gente tentar evitar um número tão elevado de lesões. E para isso, e é aqui que está meio que a história central desse vídeo, tá? O Arteta precisa ir contra ele mesmo. Sempre que ele vê um jogo importante, ele escala o máximo de força possível. Tá? E aí é de acordo com a avaliação dele, o que ele vê como importante e o que ele não vê como importante. Tá? Sempre que tem um elenco limitado, ele confia nos titulares até o limite. E isso a gente vem vendo. Por exemplo, o Rice, Zubimendi. São jogadores, o Timber. São jogadores aí que estão jogando de titular direto no seu limite. Entendeu? E ele não pensa em mudar isso. Ele não pensa em mudar isso. Mas agora, isso não funciona. O Arsenal não perdeu para o Villa por falta de qualidade. Perdeu por desgaste, por pernas pesadas, lentas, mental cansado. Que isso, gente? Futebol não é só correr, chutar a bola. Exige muito disso aqui, ó. Inclusive o Rice, no jogo contra o Bayern de Munique, ele dá uma entrevista coletiva pós-jogo dizendo que foi o time que mais exigiu dele mentalmente. Então, isso aqui também é muito importante dentro do jogo. Que é uma coisa que eu falei para vocês que para mim tá faltando pro Encap. E aí o Arteta precisa conversar com ele. Precisa bater um papo com o Encap, porque eu acho que isso tá faltando pro Encap. Mentalidade. Para mim tá faltando para ele, tá? E se o Arteta repetir o erro, pode entrar em um colapso no período mais crítico da temporada, que é esse período agora entre Natal e Ano Novo. Que é onde tem mais jogos em menos tempo. A Champions, nesse momento, é uma ponte, porque é a chance da gente rodar o elenco e chega no final do ano ela para. Só volta, se eu não me engano, em fevereiro ou março. Então a gente tem esse período aí, tá? Que é até um período para dar um gás também na tabela da Premier League. Então, o Arteta precisa usar isso a favor dele. Rodar o elenco, já que ele pediu um elenco grande, rodar o elenco nesse período que para a Champions League, dar uma descansada na galera, entendeu? Ou usar o time para dar uma alavancada na tabela da Premier League. Então, isso tudo é um trabalho que o Arteta precisa pensar e raciocinar para ver o que ele vai fazer. E agora vamos olhar para alguns detalhes importantes, coisas que os números não mostram, mas o campo mostra. Tá? O Saka terminou o jogo contra o Villa sem intensidade para transições
Ele que costuma ser o motor ofensivo do time. Estava preso nas laterais, sem explosão. Fora que ele está bastante ansioso. Inclusive, eu falei tanto do ansioso que eu falo, pô, o Saka tá estranho, tá esquisito, entendeu? Parece que tá chutando de qualquer jeito, tá acontecendo alguma coisa. E aí, eu revendo o gol do Trossard, eu reparei uma coisa importante que algumas pessoas podem não ter reparado, tá? Porque o lance foi muito rápido. O Saka, ele bate no gol. Ele bate no gol. O Martinez dá uma desviada na bola e a bola passa na frente da ala e sobra pro Trossard. E o Trossard faz o gol. Mas, se você vê o movimento de corpo do Saka no momento do gol, ele bate pro gol. E essa questão do... Não sei se é ansiedade, não sei se é cansaço da questão do Saka. Isso pode estar influenciando diretamente, tá? Na sua forma de jogar, nos seus chutes, de errar mais. Por exemplo, no jogo contra o Brentford, tem uma bola que sobra para ele e ele erra feio a bola. Não é comum do Saka fazer isso. Então são essas coisas que a gente precisa avaliar. O Odegaard, que inclusive eu gostei muito dele no jogo, ele achou alguns passes ali muito bons, mas ao mesmo tempo ele estava errando alguns passes ali dentro do jogo. Alguns passes simples, tá? Assim, tudo bem, o Odegaard está voltando de lesão, então isso pode estar influenciando também no jogo dele, até ele voltar a ser aquele jogador que ele era. Inclusive, o Odegaard estava no melhor momento dele quando ele se lesiona. Foi outra perda importantíssima para o Arsenal, porque ele estava ali, ó, voando no momento que ele se lesiona. Rice, que vem correndo por 2, 3 dentro de campo. E, cara, uma hora ele vai estourar. Porque o que ele tá fazendo é insustentável. Ele não vai conseguir ficar fazendo isso durante 38 rodadas de Premier League, mais, sei lá, 15 jogos de Champions League sem chegar até a final. 15 não, né? Deve ser mais. Mais Carabao Cup, FA Cup. Claro que a gente reveza nessas competições, nessas copas, mas uma hora ele vai estourar. Então a gente precisa segurar ele, porque a gente precisa muito do Rice. O Rice é um líder dentro de campo. A gente não pode nem pensar em estourar ele. O Timber não é um zagueiro. E fazer isso 2 vezes por semana o expõe demais. Ele estava ali sendo poupado, tá? No jogo contra o Brentford. E aí o Mosqueira se machuca, ele tem que entrar. Então tem essas questões também, podemos chamar de azar, de quando o cara tá descansando. Teve um caso parecido com o Zubimendi também. Ele tava descansando, aí acho que foi até na época que o Norgard se machuca, entendeu? Ele tava descansando, e aí o Norgard se machuca e ele tem que entrar no jogo, sei lá, com 15, 20 minutos de jogo. Então, isso influencia muito também, tá? E aí eu ia falar do Zubimendi, falando do Zubimendi sobre a questão física, entendeu? Uma hora vai cobrar. Do Zubimendi é a mesma coisa do Rice. Uma hora vai cobrar, entendeu? Esses sinais acumulados explica o gol tomado no fim. O time simplesmente desligou. E vocês lembram, quem me acompanha aqui há mais tempo, o que eu falei do jogo contra o Sunderland, que a gente tomou aquele gol, que o Arteta não mexeu no time? O que eu falei para vocês? Por que o time tomou aquele gol? Porque estava cansado em campo. Estava extremamente desgastado em campo. E o Arteta só fez uma substituição. Ganhando de 2-1, fez o gol acima dos 80 ali. Ou fez a primeira substituição nos 80, sei lá. Onde que ele colocou o Mosqueira. Mas ele podia ter colocado mais gente ali, cara. Até hoje, eu não entendo por que o Arteta só fez uma substituição ali. Sinceramente, até hoje, eu não entendo.
E aí o físico cobra. O físico, ele vai te cobrar. Ali não é FIFA, gente. Ali não é um monte de robô sendo controlado por inteligência artificial. Ali são seres humanos que qualquer segundo está passível de erro. Um deslize, a gente toma o gol. Vê o primeiro gol do Aston Villa. O Eze desliga um segundo do Matt Cash. O Matt Cash passa por trás dele e faz o gol. Um segundo que você desliga, já era. Você é punido. Tá? E aí, a boa notícia, o Arsenal tem todas as condições de transformar esta derrota em apenas um tropeço. Tá? E não em uma tendência. Os próximos 10 dias oferecem, eu listei aqui para vocês, um jogo ideal para descanso contra o Clube Brugge. Tá? Um adversário frágil em casa na Premier League, Wolverhampton. O possível retorno do Saliba. Menos jogos intensos. Tempo para o Arteta reorganizar o grupo. E este momento para ajustar a posição, redistribuir os minutos, isso é muito importante, fazer recuperação de intensidade, reconstruir a moral do elenco. Eu não acredito que o elenco esteja com a moral baixa, tá? Mas visto o que aconteceu quando a gente levou o gol, que eles ficaram com muito ódio, com muita raiva. Então, esse elenco, ele está totalmente comprometido e eles querem vencer. E isso é o que me deixa tranquilo. Quando eu venho aqui e faço um vídeo. É aquela cena que nós vimos no sábado, que está repercutindo pela internet, que me deixa tranquilo. É os jogadores com raiva, porque tomaram o gol no final do jogo. Tristes. Desolados. Por quê? Melhor do que perder é empatar. Então o empate ali, como eu falei, não seria o pior dos mundos. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, a gente precisa evitar o desgaste mental. Que é, inclusive, essa imagem que a gente está vendo, que é o Rice pedindo cabeça para os jogadores. Calma, vamos pensar, vamos raciocinar. A gente precisa raciocinar. A gente precisa se manter no jogo, cabeça. O Arsenal ainda é líder. Ainda é forte. Ainda é o favorito. Mas a resposta desta semana dirá muito sobre o que o time pode ser em março e abril. Muito. Não acredito que o time vai desabar. Não acredito nisso. Tá? O time está bem focado. O Arteta está tranquilo quanto a isso. Mas o Arteta também precisa fazer a parte dele. Isso não é uma crítica ao Arteta, tá, gente? Antes que alguém venha aqui, não sei o quê. Não é uma crítica. Se for uma crítica, é uma crítica construtiva, vamos botar assim. É uma crítica construtiva, que é o que eu penso que ele precisa fazer. Não acredito que ele tenha que mudar os 11. Eu sou contra isso, já falei. Ou coloca 6 titulares e 5 reservas, ou coloca 6 reservas e 5 titulares. Aí pode ser a escolha dele. Ou aumenta mais um para lá, um para cá. Aí fica definido da parte dele. Entendeu? Mas eu sou contra jogar contra 11 reservas. Com 11 reservas. Só a gente vê o que aconteceu no jogo contra o Brighton pela FA Cup. Ninguém sabia onde estava ninguém. Entendeu? Um jogo horroroso. Um jogo horroroso. Então a gente precisa do mínimo de entrosamento possível ali. Tá? E aqui eu trago o meu time para o jogo contra o Brugge, tá? Então eu iria de Raya no gol, White, Timber, Nkapé e Calafiori. Eu já postei isso aqui no X, tá?
muitas pessoas me questionaram, o Calafiori não, coloca o Lewis Skelly. Cara, o Calafiori, ele vai estar fora do jogo contra o Wolves, tá? Porque ele foi suspenso, ele recebeu o 5º cartão amarelo, ele tá fora do jogo contra o Wolves. Então ele vai poder descansar contra o Wolves. Então eu colocaria ele aqui como titular sim, entendeu? Até para que ele não fique 2 jogos, 180 minutos sem jogar, só treinando. Isso é muito ruim pro jogador também, tá? Por isso que eu falo que isso é importante a gente avaliar. Muita gente fala assim, deixa os 11 fora. A gente não pode deixar, o cara precisa ter ritmo de jogo. Uma coisa é treinar, outra coisa é ter ritmo de jogo. O cara não treina por 90 minutos. E o jogo exige muito mais intensidade do que um treino. São jogadores totalmente diferentes, posicionamentos diferentes. Então a gente não pode deixar o cara, um titular, 180 minutos fora. O que a gente pode fazer é joga 45, joga 60, depois coloca o Lewis Skelly. Mas eu colocaria o Calafiori como titular do meu time nesse jogo, tá? Colocaria o Odegaard. O Odegaard tá voltando de lesão, então precisa continuar essa adaptação dele, tá? O Norgard, para poupar o Zubimendi, tá? Acho que o Norgard pode jogar tranquilamente esse jogo. Tranquilamente ele pode jogar, tá? Isso eu tô falando, gente, vendo de fora, tá? Eu não sei o que o Arteta tá vendo lá dentro, se o cara consegue jogar, não consegue jogar, tá? Isso eu tô vendo como torcedor, tá? E colocaria o Merino no lugar do Rice, tá? Descansaria o Rice para o jogo. Madueke na ponta direita, no lugar do Saka. Martinelli na ponta esquerda, já que a gente teoricamente só tem ele, tá? Tem o Eze também, mas deixaria o Eze na reserva. E o Gyökeres ali para ele. E o Gyökeres, se ele puder, eu deixava eles 90 minutos, tá? 90 minutos. E contra o Wolves, titular 90 minutos também. O Gyökeres precisa voltar. Precisa voltar. Entendeu? Precisa se adaptar. Então seria aí 180 minutos direto pro Gyökeres. Direto. Esse seria o meu time titular contra o Bruges, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês mexeriam nesse time, o que vocês acham desse time, se vocês iam com ele, o que vocês trocariam, qual o tipo de jogador que vocês colocariam aqui, entendeu? Mas esse seria o meu time para o jogo contra o Clube Bruges pela Champions League. E aqui a gente falou tanto de lesão, né, que eu trouxe esses dados aqui de lesão da quantidade de jogos que os jogadores do Arsenal ficaram fora, tá? Da temporada do Arsenal. Então o Kai Havertz, 14, Gabriel Jesus, 12, tá? Odegaard, 6, Madueke, 6, Gabriel Magalhães, 4, Saliba, 4, Nkapé, 4, Norgard, 4, Gyökeres, 2, Martinelli, 2, Saka 2, Trossard 2, Ben White 2, Christian Mosqueira 1, tá? Barão, mas por que o Gabriel Jesus está 12 e o Kai Havertz está 14 se ele ainda não jogou? É porque o Gabriel Jesus, ele já está disponível para jogo. A princípio, né? Ele já está treinando e tal. Então, assim, ele já está liberado pelo departamento médico. Vamos botar assim. Ele só não está jogando. Mas ele está liberado pelo departamento médico. Então isso não contou nos últimos 2 jogos. Aí foi uma escolha do Arteta ele não jogar. Entendeu? Então o Gabriel Jesus, por isso que o Gabriel Jesus está com 12 jogos e o Kai Havertz está com 14. Porque o Kai Havertz, ele não pode jogar, ele está vetado ainda, ele está se recuperando de lesão. Então é por isso, mas aí a gente 65 aí, ó, dias, né? Dias não, jogos num total ali. O total de 65 dias, né? Que a gente não tem jogador aí. A gente nunca teve nosso 100%. Essa é a verdade. A gente nunca teve os 100% dos jogadores disponíveis para jogar. E é um ponto importante. E aí, como na quarta-feira a gente tem a Champions League, e amanhã eu vou estar lançando aí o pré-jogo contra o Clube Brugge, fiquem de olho. Eu tô tentando, galera, adaptar um horário fixo para soltar os vídeos, tá? Então, eu tô colocando ali por volta das 21 horas. Porque é o horário que eu consigo gravar, entendeu? Para vocês e lançar. Pode ser que tem dia que eu consiga gravar mais cedo, mas mesmo assim eu vou lançar às 21 horas. Porque tem dia que eu chego mais tarde em casa. E aí, com 9 horas da noite, às 21 horas,
é certeza que eu consigo lançar o vídeo. Então por isso que eu vou colocar nesse horário, tá? Então fiquem de olho aí, sininho aí para receber as notificações, que provavelmente esse horário vai estar chegando para vocês. A minha ideia é estar sempre lançando nesse horário, tá? Para criar uma cultura de vocês também. Pô, 9 horas tem o vídeo da Arsenal Brazuca e tal, não sei o quê. Então, é importante, tá? Então eu tô tentando criar essa cultura aí de lançar todos os vídeos 9 horas da noite. Mas voltando aqui ao quarta-feira, amanhã, né, começa a quarta rodada da... Quarta ou quinta? Acho que é quinta, né? Quinta rodada da Champions League, tá? O Arsenal enfrenta o Clube Brugge, fora de casa, tá? O Paris Saint-Germain. Cadê o Paris Saint-Germain? Que eu não tô achando. Cadê o Paris Saint-Germain? Achei. Enfrenta o Atlético Bilbao, fora de casa, tá? Na quarta-feira também. O Bayern de Munique enfrenta o Sporting em casa, amanhã, terça-feira. A Inter de Milão enfrenta... Cadê a Inter de Milão? Cadê a Inter de Milão? Inter. Inter de Limão enfrenta o Liverpool, tá? Em casa. Então, e o Real Madrid enfrenta o Manchester City. Então são ali os times que estão em cima. Então, assim, a gente ganhando amanhã é importante, porque depois a gente enfrenta a Inter de Milão em casa, tá? Então, é importante aí que a gente... É em casa ou fora de casa? Agora eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Arsenal versus Inter. Não, vai ser fora de casa. A gente enfrenta a Inter de Limão, ó. A Inter de Milão fora de casa no dia 20 de janeiro. Vai ser bom que é feriado aqui no Rio de Janeiro, tá? Dia 20 de janeiro a gente enfrenta a Inter de Milão fora de casa. E aí a gente termina contra o Kairat, que é outro jogo que a gente pode poupar praticamente o time todo. Todo. Esse aí pode ir os 11, tá? Reserva. Mas, mesmo assim, como eu falei, eu sou contra, colocaria ali, revezava o time para não entrar com os 11 reserva. Mas a gente é líder da Champions League, tá? Com 12 pontos. E aí, um jogo teoricamente tranquilo. A gente pega o Clube Brugge, que está fora da zona ali até de classificação, é o 26º colocado, tá? Com apenas 4 pontos. Então, é um jogo aí para a gente fazer os 3 pontos, mesmo jogando aí com o time misto. E depois, aquilo que eu falei, a gente vai para a 16ª rodada da Premier League, onde a gente enfrenta o Wolverhampton no Emirates Stadium, tá? E aí, um jogo para a gente ficar de olho é do vice-líder, do Manchester City, que enfrenta o Crystal Palace no Selhurst Park. O Crystal Palace que é carne de pescoço. Então, vai ser um jogo muito difícil para o Manchester City, tá? Principalmente fora de casa. Eu falei, muita gente falou, o Manchester City ganhou de 3-0 do Sunderland, a gente empatou, só que a gente jogou com o Sunderland na casa deles. O City jogou contra o Sunderland no Etihad. Então, é obrigação do City ganhar. Assim como eu falei para vocês, que é obrigação do Arsenal conquistar sempre os 3 pontos jogando no Emirates Stadium. Entendeu? Se quer ganhar o título, em casa você não pode perder ponto. Em casa você não pode perder ponto. Entendeu? Então, é sábado o jogo, né, do Arsenal contra o Wolverhampton. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer o pós-jogo, tá? Fazer o pré-jogo e o pós-jogo ao vivo. Eu vou estar num compromisso, o jogo é 5 horas da tarde. Eu vou estar num compromisso. E aí não vou poder participar, então vou deixar gravado para vocês o pré-jogo. E aí quando eu chegar, de repente, a gente faz uma live pra gente falar sobre o jogo. Vou tentar assistir o jogo da onde eu estiver. Acho difícil que eu vou conseguir, mas qualquer coisa eu vejo os melhores momentos, tento ver aí como é que a gente faz pra dar um jeito. E aí, se for o caso, quando eu chegar em casa, eu faço aí o vídeo. Ou faço uma live, vamos ver qual que é. Eu faço no domingo a live. Agora não tem mais Campeonato Brasileiro, né? Então, de repente, eu faço no domingo a live. Entendeu? De pós-jogo. Deixa aqui nos comentários também o que vocês acham. Agora a gente pode fazer umas lives aí domingo pra conversar um pouco.
falar um pouco sobre os jogos. Então, acho que pode ser um papo legal no domingo a gente conversar. Beleza? Então, galera, é isso. A derrota do Villa Park, no Villa Park, né, foi dolorosa, talvez a mais dolorosa da temporada, mas trouxe também clareza, tá? Clareza sobre o desgaste, clareza sobre a necessidade de rodar o elenco, clareza sobre o momento decisivo da temporada, e agora o Arsenal tem uma escolha: continuar no limite ou recuperar forças para seguir vivo na corrida pelo título da Premier League. Tá? E o desgaste, ele não é só para a Premier League, ele é desgaste para tudo. Tá? Então, é uma coisa que o Arteta precisa olhar com carinho. A boa notícia, as condições para reagir estão todas aí, estão na mesa, tá? E a bola agora está nos pés do Mikel Arteta. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueça de deixar o like no canal, sininho para receber as notificações, verificação de inscrição no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos Gunners, tá? Para que a gente continue crescendo aqui no nosso canal e a gente consiga bater esses 1.100 antes do ano de 2026. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado e fui!